Setembro sobre algumas. Meu tema é esse aqui. Perguntas honestas merecem respostas honestas. E aí no primeiro domingo nós tratamos o seguinte: Deus é um só? Porque normalmente as pessoas acham que Deus é um só e aí acho que tudo é a mesma coisa. Tratamos sobre isso. No segundo domingo, obrigado. Nós tratamos sobre todos os caminhos levam a Deus? Será que em todas as religiões, em todas as culturas, em todos os momentos, todos os caminhos de fato conduzem a Deus? E nós lembramos bem o que Jesus disse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É o que Jesus disse. Hoje eu tenho uma incumbência um pouco mais complicada. É para falar com os amigos e os irmãos sobre como é que um Deus bondoso ele pode permitir o sofrimento. Muita gente considera o sofrimento injusto um dos maiores problemas filosóficos do nosso tempo. Porque esse problema desafia a existência de Deus. Que a pergunta é, se de fato, se existe um Deus e ele permite o sofrimento, ele deve ser muito ruim para fazer uma coisa dessa e não intervir. Deus não fazer nada. Para outras pessoas, a questão do sofrimento é uma questão puramente pessoal. E normalmente as pessoas tratam dessas questões de forma assim, muito abstrata. E no fundo, responder essa pergunta é responder o seguinte: Deus existe ou não? O que está por trás dessa pergunta é essa. Será que de fato Deus existe ou não? Tem muita gente que não crê em Deus, ou desconfia de Deus, ou tem reserva sobre Deus, justamente por causa do sofrimento. Ele olha para as questões e fala assim: onde está Deus? Que Deus que é esse que pode permitir essas coisas na vida das pessoas? Eu poderia citar para vocês aqui vários exemplos de caos no mundo todo, de problemas, de situações como todas, mas eu vou citar uma, que eu já falei aqui uma vez, do tsunami que aconteceu em 2004. Matou-se ali praticamente 200 mil pessoas naquele incidente ali do tsunami de 2004. E logo em seguida, muitas revistas colocaram nas suas capas a seguinte pergunta: bom, se Deus é Deus, ele não é bom. Se Deus é bom, ele não é Deus. Não é possível acreditar nas duas coisas. Principalmente depois de uma catástrofe que mata 200 mil pessoas, pessoas que não tinham nada, pessoas ali que estavam no seu trabalho, no seu dia a dia. A grande questão por trás disso é: será que o mal e a injustiça, elas comprovam que Deus não existe? Eis é a nossa questão, que é o grande problema. E essa ideia hoje, meus amigos, ela é praticamente assim, muito permeada no nosso tempo e nos nossos dias, né? A Bíblia, ela nos fala claramente sobre essa situação. Não só fala, como ela tem uma resposta sobre esse assunto. E eu vou começar a pensar sobre um personagem que passou por sofrimento: José do Egito. Talvez você já viu filme sobre ele, já ouviu falar sobre ele. José era um menininho assim, um pouco arrogante, era um menininho assim, odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos estavam furiosos com ele, porque ele ganhou uma camisa do Cruzeiro. Brincadeira, gente. E os irmãos ficaram com inveja daquele negócio. E começaram a ficar muito bravos com José. E por causa disso, armaram uma atrás de José e falaram assim: nós vamos pegar o nosso irmão. Venderam o seu irmão e ele, a partir disso, a coisa só foi uma catástrofe atrás da outra. Vamos ler um texto que vai nos começar a dizer um pouquinho sobre a história de José do Egito. Gênesis 37, versículos 18 até o versículo número 24. Lógico, o texto de José, gente, são vários capítulos. Eu peguei ali algumas coisas. Eu vou ler os versículos pares, você lê os ímpares, por favor. De longe o viram, ou seja, viram José. Os seus irmãos viram José de longe. E antes que José chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-no numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos.
Também lhe disse em Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponha as mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. E tomando, lançaram na cisterna vazia e sem água. Depois disso, você continuar percebendo a história de José. José vai para o Egito. Lá ali a coisa só piora. Uma mulher dá em cima dele. Ele é acusado, ele é preso. E eu não tenho dúvida que ali ele pediu a Deus: Deus, você não está ouvindo minhas orações? Deus, onde é que está o Senhor nessa hora? Deus, meu Deus, me ajuda nesse processo. E a coisa de José só ia piorando cada vez mais. E não obteve nenhuma ajuda nas suas orações. Eu acredito que José, como tantas pessoas hoje, elas teriam motivo de sobra de dizer que Deus não existe. Porque se Deus existisse, não é possível ele permitir que algumas pessoas sintam dores, sofram. Mas a questão é, será que é isso mesmo? Muitos filósofos hoje, eles defendem, a partir do mal que há no mundo, uma posição contra Deus e contra a existência de Deus. Tem uma frase que é muito comum que a gente vê, inclusive Semira, da nossa igreja, estudando aqui numa escola aqui, municipal aqui da nossa cidade, tirou uma foto que o professor escreveu justamente isso aqui no quadro para ela, e ela mandou para a gente, mandou para mim, mandou para o Jardelli. O que eu vou fazer? O professor escreveu isso aqui no quadro. Justamente isso aqui que ele escreveu. Ó. Se um Deus bondoso e poderoso existisse, ele não permitiria a existência de um mal sem sentido. Mas dado que existe muito mal sem sentido e injustificado no mundo, o Deus tradicional, bondoso e poderoso, não pode existir. Algum outro Deus talvez exista, ou inexista, mas não o Deus tradicional. Então, Semira mandou justamente isso aqui para a gente. E agora, Renato, como eu faço? O professor está falando isso dentro da sala de aula. Mas é bom dizer, meus amigos, que vários outros filósofos identificaram uma enorme falha nesse dizer. Juntamente com essa afirmativa de que o mundo está cheio de mal, sem sentido, há uma premissa oculta ali por trás. É de que o mal parece sem sentido para mim. Por isso que eu coloquei aqui. A existência de um mal sem sentido para mim. Logo, deve ser sem sentido no geral. Ou seja, deve a injustiça que há, o sentido da injustiça, será que existe algum propósito que eu e você não conseguimos entender direito, mas que há em algum aspecto, algum propósito, algum sentido para que esse Deus Criador, o Deus dos cristãos, possa permitir o sofrimento? Eu creio que José, queridos, apesar de tudo que ele estava passando, ele entendeu justamente isso. Ele entendeu porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus, de uma forma ou de outra, ao permitir o sofrimento na vida dos seres humanos, ele cumpriu um propósito mais elevado que à primeira vista nós não conseguimos ver. E às vezes na nossa vida inteira nós também não vamos conseguir ver. Era isso que José acreditava. Será que porque eu não consigo achar um motivo lógico para Deus permitir que a injustiça aconteça, será que isso não quer dizer que não haja motivo para Deus permitir a injustiça? O que eu quero dizer é o seguinte: eu não consigo entender algumas coisas, eu não consigo perceber algumas coisas, mas isso não significa que por Deus permitir a injustiça, ele não exista. Não é porque eu não consigo ver, com a minha lógica consiga perceber. E aí eu coloquei a seguinte frase: se Deus é bom e permite a injustiça, é porque há sim um motivo muito maior, mesmo que eu não o enxergue. O Tim Keller, que é um autor que eu gosto muito, isso aqui é tudo que ele está dizendo, né, num livro dele, ele tem um ponto muito interessante para nos ajudar
a pensar sobre isso. Lá nos Estados Unidos tem um insetozinho, tem um nomezinho meio estranho, eu traduzi isso por um que eu acho que você conhece. É um borrachudo, sabe? É um borrachudozinho pequenininho. Se você entrar numa barraca, vou dar um exemplo assim, você entra numa barraca procurando um cachorro labrador, tá? Se você não encontrar esse cachorro labrador dentro da barraca, é muito simples você dizer o seguinte: de fato, o cachorro não existe aqui. Agora, mas se você procurar dentro da barraca essa porcaria aí, quem vai em acampamento aqui sabe o que isso significa. Você não vê, né? Se você procurar isso dentro da barraca e você não achar, não é válido supor que ele não exista só porque você não está vendo ele dentro da barraca. É muito simples essa ideia para nós. Porque muita gente, meus amigos, supõe que se houvesse algum motivo para a existência do mal e da injustiça, esses motivos seriam acessíveis à nossa mente humana. Mas como labrador do que do inseto, né, borrachudo, eu creio que seria a mesma situação. Esse argumento do Tim Keller, meus irmãos, nos ajuda a perceber a loucura para dizer que Deus não existe, apesar da injustiça, apesar do sofrimento. Não é argumento para a gente pensar sobre isso, porque eu não consigo encontrar uma lógica para responder que 200 mil pessoas possam morrer num tsunami. Eu não consigo entender essa lógica do sofrimento ao meu filho, da minha família e tudo mais. Como nós vimos, meus amigos, na história de José, lendo um texto muito pequeno, José ele não recebeu de cara a resposta das suas orações. Mas apesar de anos de sofrimento, sabe o que acontece com José? E aqui que está a tirada interessante. O caráter de José foi sendo amadurecido, foi sendo aperfeiçoado. Foi por meio das provações e por meio dos sofrimentos. Foi por meio do sofrimento de José que ele se tornou o primeiro ministro no Egito. Olha o que diz Gênesis capítulo 41, versículos 12 ao 14. Eu vou ler os pares, por favor. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair depressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Um pouco mais à frente, o texto do capítulo 41 ainda diz assim: o conselho de José foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. O 38, por favor. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Sabe o que esse texto está dizendo? Que José passou por todo aquele sofrimento, mas o seu caráter foi amadurecido de um ponto tal que ele chegou a ser uma das pessoas mais importantes do Egito. Ele passou por um processo de sofrimento. Deus, por um lado, não ouviu suas orações, estava passando um tormento, e mesmo assim, mais à frente, ele sai como um homem mais amadurecido, de ponto tal, meus amigos, que quando os seus irmãos se apresentam para ele, você vê que é outro cara. Ele consegue até perdoar seus irmãos. Olha o que diz o texto do capítulo 41. E não só perdoar os seus irmãos, ele age de forma tal para que a sua família também não morresse.
Olha o texto a partir do capítulo 41, alguns versículos. Passados 7 anos de abundância, o que aconteceu nesse intervalo? José chegou para o rei e falou assim, ó, vão ser 7 anos de vacas gordas, de muita fartura, de muito cereal. E vão ser 7 anos de muitas vacas magras, vai tomar fome na terra inteira. Então José dá uma ideia e fala assim, vamos acumular bastante alimento nos 7 primeiros anos, porque nos 7 anos seguintes, todo mundo vai ter que vir aqui comprar de você, faraó. E José então sobe num posto, e é isso aqui que está acontecendo. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, versículo 54. Versículo 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. O texto logo abaixo, versículo 5, diz assim, entre os que iam, pois, para lá, para o Egito, foram também os irmãos de José, porque havia fome na terra de Canaã. Gênesis 45, 4 e 8, eu vou ler os pares. Disse José a seus irmãos, agora, quando seus irmãos se apresentam para ele, se dá a conhecer para eles, agora chegai-vos a mim. E chegaram então, e José disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Assim não fostes vós que... presta atenção nesse texto. Ele diz assim, não fostes vós com a inveja de vocês, com a maldade do coração de vocês, com a dureza do coração de vocês, que me enviou para cá. Não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Se Deus não houvesse permitido que José sofresse tantos anos, talvez ele não se transformasse em um agente poderoso de justiça social, um excelente administrador. Mas, queridos, prestem atenção, ele passou pelo cadinho do sofrimento, da dor, do isolamento, do afastamento da sua família, da vergonha. Passou por tudo isso. Tem muita gente que quando ouve a história como essa, automaticamente se identifica com José. Porque muita gente é forçada a admitir que a maior parte do que realmente precisa para alcançar o sucesso na vida, lhe chegou por meio de experiências mais dolorosas. Eu não sei quanto a você, mas tem muita gente que, por exemplo, eles recordam de doenças que eles tiveram, eles recordam de momentos difíceis na vida deles, e quando eles passam por esse processo, eles saem mais amadurecidos do outro lado, eles saem com um crescimento pessoal melhor. Certo pastor disse certa coisa aqui, ele disse assim, eu conheci um homem na minha primeira igreja, que ele perdera a maior parte da sua visão, depois de levar um tiro no rosto durante uma briga por causa de drogas. Ele me disse que havia sido uma pessoa extremamente egoísta e cruel. Uma pessoa, mas sempre culpara os outros por seus constantes problemas jurídicos e de relacionamento. A perda na visão o devastou, mas também contribuiu profundamente para torná-lo um homem mais humilde. Ele diz assim, quando os meus olhos físicos foram fechados, os meus olhos espirituais abriram. Eu vi finalmente como eu vinha tratando as outras pessoas. Eu mudei. E agora, pela primeira vez na vida, eu tenho amigos de verdade. Foi um preço altíssimo que eu paguei, mas eu devo dizer que valeu a pena. Finalmente, eu tenho aquilo que dá sentido para a minha vida. Assim, eu sei que não é fácil você falar situações como essa. Não é fácil, depois de tanto sofrimento, como um homem como esse, como tantas histórias que nós conhecemos, o cara chegar e falar assim, valeu
Valeu depois de tanto sofrimento. E embora, meus irmãos, nenhuma dessas pessoas elas se sintam gratas pela tragédia, porque quando você está passando sofrimento, é muito difícil você até mesmo agradecer. Quando você passa uma perda, quando você passa uma dificuldade, muitos falam assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas quando alguns passam e entendem, eles dizem assim, não quero trocar isso por nada. Essa foi uma excelente escola que Deus me colocou para moldar o meu caráter. Com o tempo e o distanciamento, queridos, a maioria de nós é capaz de ver boas razões, ao menos, para algumas tragédias e injustiças que ocorrem na vida. E aí eu faço uma pergunta: por que então não seria possível, do ponto de vista de Deus, eu estou citando aqui do ponto de vista nosso, por que não seria possível, do ponto de vista de Deus, Deus haver boas razões para que haja injustiça no mundo, para que haja sofrimento no mundo? Se você tem um Deus, meu amigo, que é suficientemente grande, um Deus que é transcendente, um Deus que é todo-poderoso, se ressentir por Ele não impedir o mal, a injustiça e o sofrimento no mundo, então, meu amigo, eu quero dizer para você, que você também tem um Deus que é suficientemente grande, transcendente, todo-poderoso, para encontrar motivos que eu e você não entendemos, para permitir que o mal e o sofrimento aconteçam hoje. É isso aqui que nós estamos falando, olhando a vida de José. Na vida de José do Egito, querido, nós percebemos isso de forma muito clara. Deus tinha motivos muito maiores para permitir todo o sofrimento na vida de José, que ele não entendia no primeiro momento. Porque normalmente é assim. Quando as pessoas estão sofrendo, quando elas estão sendo pisadas, assim, aflitas, de fato é difícil eu tentar achar uma solução, achar uma resposta. Perdi minha mãe num acidente, perdi o meu pai faleceu, perdi um ente querido, perdi um irmão, perdi um negócio. É difícil de fato a gente conseguir entender tudo isso. Mas eu quero dizer para você, da mesma forma como existe um Deus que tem motivos que nós não conhecemos para permitir tudo isso, também existe um Deus muito grande que Ele diz assim, eu posso fazer isso e eu posso mostrar razões maiores por trás disso. Os irmãos de José, meus irmãos, depois que o seu pai morrer, os irmãos ficaram apavorados. Eles pensaram assim, José agora vai descontar na gente. Ainda mais agora que ele virou ministro do cara lá em cima. José vai descontar tudo em nós. E aí que vem uma das questões mais fantásticas na vida de José. E aí a gente começa a entender como o sofrimento na vida dele molda esse homem, porque ele é capaz de perdoar os seus irmãos, que jogaram contra ele, que o prejudicaram tanto, que zombaram dele, que queriam o morto. A gente percebe um homem muito mais amadurecido, depois que ele passa pelo sofrimento, depois que ele passa por um duro caminho. Aqui a gente começa a perceber que José, ele faz isso, porque ele tem um Deus muito grande, e muito poderoso para dar motivos e permitir que algumas coisas, algum mal aconteça na nossa vida. Olhe comigo, Gênesis 50, versículo 15 a 20. Por favor, versículo 15 eu vou ler. Vendo os irmãos de José, está diante do seu irmão, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Versículo 16, por favor. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Deus usou a maldade de vocês, Deus usou a inveja de vocês, Deus usou a ganância de vocês. Eu fui para o sofrimento, eu fui para o calabouço, eu fui para a vergonha, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o reverteu em bem.
É um homem amadurecido que perdoa os seus irmãos. É um homem totalmente seguro. E sabe por quê, queridos? Porque passou pela escola do sofrimento. Existe um propósito por trás que nós não gostamos, mas que existe, existe. Se existe em nós, existe muito mais em Deus. O que é mais fantástico nisso tudo é que quando nós vivemos assim, quando ao invés de nós ficarmos murmurando, ao invés de ficarmos xingando tudo e a todos, nós confiamos na providência de Deus, nós confiamos no seu cuidado como um pai que governa todas as coisas. Nós temos novas disposições, até mesmo para perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Veja bem o que diz logo em seguida, no versículo de número 21. Diz aí, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros. José chega ao ponto de dizer o seguinte: eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou sustentar os filhos de vocês. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Mas isso, meus irmãos, ele não acaba com um probleminha ainda. Ainda tem um problema que nós vamos resolver aqui, o seguinte: por mais que haja um sofrimento horrível e inexplicável, embora isso não prove a inexistência de Deus, mas isso constitui assim um problema, tanto para os que creem na Bíblia, e um problema muito maior para aqueles que não creem na Bíblia. É um problema para nós dois. O problema no mal do mundo é um problema para todos. A resposta para isso tudo. Um dos grandes escritores, eu gosto muito dele, C.S. Lewis, ele teve uma tirada muito interessante sobre esse assunto. Ele foi ateu por muito tempo, e depois uma das questões que o levava ao seu ateísmo era justamente a questão do mal no mundo, era a questão da injustiça. E ele relatou que no começo ele rejeitava a noção de que Deus existia, justamente por causa da crueldade na vida. Depois ele acabou concluindo que o mal era ainda mais problemático para aqueles que não acreditavam que Deus existe. Finalmente, C.S. Lewis se deu conta de que o sofrimento, ele provia um argumento muito melhor para a gente confiar em Deus. Olha que coisa interessante. Ele chega ao ponto de dizer que o sofrimento aponta para Deus e nos dá uma razão muito maior para a gente confiar em Deus. Olha o que ele diz aqui. Para ele, o argumento contra a existência de Deus era de que o universo parecia muito cruel e injusto. Aí ele parou e pensou: de onde é que eu tirei essa ideia de justo e injusto? Com que eu posso comparar o universo e rotular o universo como injusto? Ele diz assim: Deus é mau, mas com qual referência? Deus é injusto, com qual referência? Então isso fez com que C.S. Lewis pudesse mudar sua postura e perceber que se Deus permite o sofrimento, é porque existe um propósito muito maior para a nossa vida, num Deus muito maior. C.S. Lewis chegou a admitir que as suas objeções modernas à existência de Deus se baseiam em uma noção muito moderna hoje, tipo assim, é um espírito esportivo, é jogar limpo, é uma questão de justiça. E aí ele disse o seguinte: nós acreditamos que os indivíduos não devem sofrer, devem ser excluídos, devem morrer de fome ou suportar opressão. Mas presta atenção numa coisa. É interessante quando você vai para as escolas, os professores ensinam que o que deu origem ao mundo é o evolucionismo. Deus não existe, o mundo veio de um processo de uma explosão. E nesse processo de uma explosão, como nós falamos hoje de manhã na sala, os mais fortes comem os mais fracos, os mais adaptados, eles conseguem sobreviver mais. A ideia é que há uma lei natural, e para eles, na cabeça desse pessoal que crê nessas coisas, Deus não existe porque Deus é mau, porque Deus, na verdade, ele permite as pessoas morrerem de fome. Mas espera aí. O próprio evolucionismo, na sua raiz, está dizendo que o mais forte engole o mais fraco. A sua própria raiz depende da morte, depende da destruição, depende da violência dirigida contra os mais fracos. Isso que não é natural. Por que eu estou dizendo isso? Porque os caras que dizem Deus não existe por causa do sofrimento, e eles abraçam a filosofia natural do mundo, essa filosofia está cheia de problemas. Porque justamente no cerne dessa filosofia, o mais forte destrói o mais fraco. A violência está constante nisso tudo. E aí é tão interessante isso. Sabe o que eu vejo de vez em quando na televisão? Eu vejo uns caras assim. Os caras são ateus, os caras não acreditam em Deus, mas eles estão defendendo a baleia, eles estão defendendo o menor. Gente, isso é incoerente para o ponto de vista deles.
Porque o evolucionismo ou o naturalismo não tem fundamento. Isso não cabe na visão de mundo deles. Isso é uma visão de mundo cristã, que eles estão pegando emprestado. Sabe, com isso, meus irmãos, com base nisso, então, será que uma pessoa que diz não acreditar em Deus, considera o mundo natural horrível e injusto? Quem não crê em Deus não possui base para ficar furioso diante da injustiça. O que observa C.S. Lewis é muito fantástico, porque ele achou motivo para nós não negarmos a existência de Deus. Justamente o sofrimento é que não nega a existência de Deus. Se você, meu amigo, tem certeza de que o mundo veio de um processo natural, ele é muito mais injusto do que pensar de que Deus é quem criou todas as coisas. Porque como é que eu vou medir a injustiça? Eu preciso de um padrão para medir. Algo que está fora para mim poder medir aquilo que é injusto. Bom, trocando em miúdos. A questão das tragédias, a questão do sofrimento, a questão da injustiça é um problema para todos nós. É um problema para aqueles que creem em Deus e é um problema para aqueles que não creem em Deus. Então, meus amigos, é errado. Por mais que seja compreensível, pensar que abandonando a crença em Deus, você vai conseguir mais facilmente lidar com os problemas do mal no mundo. É aqui que está um detalhe que eu quero abrir seus olhos. As pessoas pensam o seguinte: poxa, Deus está permitindo sofrimento na minha vida, Deus está permitindo angústia na minha vida, eu vou virar as costas para Ele, e eu não quero saber desse Deus mais. O que eu quero lembrar a você, que isso é muito pior para você encarar os seus problemas. É muito pior você buscar excluir a Deus diante dos sofrimentos. Uma senhora que frequentava uma determinada igreja, após ela ouvir sobre esse assunto, sobre a questão do sofrimento e da injustiça, ela chamou o pastor no canto, questionou o pastor sobre os seus sermões e disse para aquele pastor assim que vários acontecimentos ruins haviam acontecido na vida dela, mas esses acontecimentos ruins foram proveitosos para a vida dela. Ela perdeu seu marido durante um assalto, os seus vários filhos haviam problemas mentais e emocionais graves, e ela insistia com o pastor que para cada história em que o mal acaba gerando frutos positivos, existe uma centena em que não há sequer como pensar em dourar a pílula. Da mesma forma, queridos, eu creio que nós podemos pensar que boa parte do que nós temos discutido aqui, tratado sobre essa questão, parece que soa meio frio, meio irrelevante para alguém que hoje está sofrendo. Hoje. Não é fácil você tratar desse assunto quando alguém está lutando contra um câncer terminal. Não é fácil você tratar esse assunto quando alguém acabou de perder um filho. Ou alguém acabou de perder o seu pai e sua mãe. Não é fácil a gente pensar sobre isso. Por isso que o sofrimento e o mal, queridos, a questão que a gente tem que pensar... Bom, tudo bem, se você está sofrendo agora, a grande questão é o seguinte: se o sofrimento e o mal não provam, logicamente, a inexistência de Deus, como é que alguém numa situação que não crê em Deus poderia achar respostas para essas questões? Na verdade, queridos, todo esse papo de injustiça e de mal não livra a pele de Deus. Não tem como livrar a pele de Deus. De uma forma ou de outra, Deus é responsável. De uma forma ou de outra. Certo filósofo, ele observou o seguinte, disse a seguinte frase: o Deus dos cristãos, ele veio deliberadamente à terra para assumir a responsabilidade pelo sofrimento humano. O Deus dos cristãos colocou os seus pés aqui para assumir o nosso sofrimento. Em Jesus Cristo, Deus vivenciou a dor mais profunda. Por mais, queridos, que a gente não consiga entender motivos, não tenha como fornecer motivos para a nossa vivência dolorosa, como aconteceu com José e com várias pessoas que acontece hoje, eu creio que o cristianismo, ele fornece condições mais profundas para que eu e você possamos enfrentar o sofrimento e a injustiça e enfrentá-lo com muita esperança no nosso coração. E no meio da dor e do sofrimento, mesmo assim, a gente ter coragem, ao invés de vivermos com o coração amargurado e vivermos desesperado. Quando você observa melhor a vida de José do Egito, quando a gente começa a observar um pouco melhor a atitude de José diante dos seus irmãos, perceba uma coisa, meus irmãos.
José estava sentado, o rei estava sentado aqui, José estava sentado à direita do rei. José perdoa os seus irmãos que o traem, e José, por um lado, que o trai e o vendem, e ele usa o poder que ele tem, ao invés de se opor, ao invés de pisar sobre os seus irmãos, usa o seu poder para salvar os seus irmãos. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra uma outra pessoa. Existe um José muito maior, existe um José muito mais superior que fez a mesma coisa. Porque esse José, que se chama Jesus, quando ele estava à direita do rei, que é Deus, à direita do Pai, ele perdoa aqueles que o traíram quando Jesus está pendurado naquela cruz, as pessoas cuspindo nele. Jesus perdoa aquelas pessoas que o traíram e o venderam. E Jesus usa o seu novo poder para salvá-los. A história de José me lembra de um José muito maior, que pôde de fato perdoar a gente. Sabe, meus irmãos, quando nós observamos em maiores detalhes esse superior José e o verdadeiro José que é Jesus, nós vemos que Jesus, presta atenção nisso, é interessante isso, porque Jesus, ele não encarou a morte como muitos mártires encaram. Jesus não encarou a morte de peito, Jesus encarou a morte com medo, com frieza. Jesus encarou a morte não como um herói espiritual, um herói nacional. Ele estava com medo quando estava encarando a morte. Quando nós nos lembramos, queridos, por exemplo, se você der uma olhadinha na história, existe um grupo chamado de Macabeus. Em 200 anos antes de Cristo, eles enfrentaram uma batalha muito grande para defender o judaísmo na época ali, antes de Cristo, e alguns contam que eles ficaram famosos, porque eles desafiaram e confiaram em Deus, mesmo tendo seus membros sendo cortados. Quando nós comparamos a mesma atitude com Jesus, a gente não vai ver isso. O que a gente vai ver é justamente o contrário. A gente vai ver coisas assim, ó, por favor, Marcos capítulo 14, versículo 33 e 34, diz aí, ó, Jesus começou a apavorar-se e a se angustiar. E o que Jesus disse aí, meus amigos? Minha alma está triste até a morte. O evangelista Lucas descreve Jesus antes da morte em um estado de profunda agonia. Um homem com todos os sintomas de estar assim, tentando evitar a morte, perguntando para o Pai a seguinte questão: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Quando Jesus estava na cruz, queridos, ao contrário dos mártires macabeus, Jesus não bate no peito, conclamando confiantemente aos seus espectadores e dizendo para eles assim, serem fiéis em Deus. Quando Jesus está na cruz, ele grita assim: Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou nessa cruz? Jesus não encara assim. E eu quero mostrar para vocês por que Jesus faz isso e por que nós podemos confiar nele quando estamos passando pelo sofrimento, apesar de não entendermos. Quando na cruz, queridos, Jesus enfrentou um processo de 3 horas que o levou à morte por sufocação e perda de sangue. Por mais terrível, queridos, que tenha sido a morte de Jesus, existem mortes muito mais dolorosas do que a do próprio Jesus. Mas Jesus não encarou essas questões como um mártir, com confiança e com calma. Existe uma história verdadeira, de 2 cristãos que estavam sendo queimados na fogueira. E quando eles estavam sendo queimados na fogueira, eles levantaram as mãos e diziam para Deus assim: consola-se. Um dizendo para o outro: vocês têm que se consolar em Deus. Nesse dia nós acenderemos uma vela pela graça de Deus, e eu creio que toda a Inglaterra, jamais essa chama será apagada. Eles encaram o sofrimento com muita força diante daquela dor. A pergunta que eu faço para vocês é: por que Jesus se mostrou muito mais devastado diante da morte do que os outros? Por que Jesus se mostra muito mais temeroso diante da morte do que os seus próprios seguidores que vieram em seguida? E aí, meus amigos, para a gente entender o sofrimento de Jesus, no final dos evangelhos, nós precisamos dar uma olhadinha no começo dos evangelhos. O evangelista João, em seu primeiro capítulo, ele nos apresenta um conceito misterioso, mas é importante demais para a gente entender algumas coisas. Ele vai dizer que Jesus
ele vive uma amizade muito profunda com o Pai e com o Filho. Ele vive uma unidade tão intensa, tão profunda, um amor que vai um compartilhando com o outro de forma tão profunda. Isso é a base da nossa fé, queridos. Nós cremos na doutrina da Trindade. João vai dizer que o Filho de Deus, ele não foi criado, mas o Filho de Deus participou da criação. E o Filho de Deus vive por toda a eternidade. João diz isso, no seio do Pai. Leia comigo João 1, versículo 18. Olha aí. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João está dizendo que logo no começo, na eternidade, Jesus já vivia essa comunhão profunda com o seu Pai e com o Espírito Santo. Havia uma relação de uma intimidade aqui, de um amor assim infinito entre eles. No entanto, queridos, no final da vida, Jesus foi justamente separado deles. Aqui que a gente começa a entender por que Jesus estava tão temeroso de encarar a sua morte. Provavelmente, não exista maior agonia interior do que a perda de um relacionamento que nós desejamos ardentemente. Talvez dá para a gente vislumbrar aqui algumas coisas em termos de grau de sofrimento e abandono e rejeição. Vou dar um exemplo. Se um mero conhecido seu se volta contra você, com críticas, com reprovação, dizendo que jamais quer vê-lo novamente, dói demais. Imagine, você conhece uma pessoa, um amigo de trabalho, trabalha com ele um mês, mas ele se volta contra você, contra a crítica, dói demais. Mas deixa eu amplificar um pouco mais. Ao invés de ser um cara que você mal conheceu, se for um namorado seu ou uma namorada sua, que ele faz a mesma dor, eu creio que a dor, ela é um pouco maior do que só um mero conhecido. Vou aumentar um pouco mais. Imagine agora que é o seu esposo ou a sua esposa. É ele que te trai, é ele que te fere. Ou é o seu pai ou é a sua mãe que causam alguma dor profunda em você, te machuca e te fere durante a sua infância. Eu creio que o dano psicológico é muito maior do que somente com um cara que você acabou de conhecer na esquina. Onde é que eu quero levar com esse pensamento, queridos? Nós não conseguimos imaginar o que seria perder não apenas o amor conjugal, não apenas o amor do pai e o amor da mãe por vários anos, mas perder o amor infinito do Pai, do qual Jesus gozava desde a eternidade. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo o grito de clamor de Jesus na cruz, quando ele se sente abandonado, porque a amizade dele, Félix, não é como a nossa que tem 2, 3 anos. A amizade dele vem de uma eternidade e de um amor muito profundo. Eu contei essas histórias para perceber em termos de qualidade, de dor, dependendo com quem as pessoas estão mais íntimas ou não em relação a você. O sofrimento de Jesus, queridos, teria sido eternamente insuportável. A teologia cristã sempre admitiu que Jesus suportou em nosso nome, em nosso lugar, a exclusão infinita de Deus que a raça humana fez por merecer. Não sei se você lembra, mas Jesus no jardim do Getsemane, até mesmo no início, a prova dessa experiência começou a deixar Jesus em estado de choque. Um especialista no Novo Testamento disse o seguinte: Jesus esteve com o Pai durante um interlúdio antes da sua traição, mas Jesus descobriu que ao invés do céu abrir na sua frente, o que abriu foi o inferno na sua frente. Porque Jesus experimentou o abandono e o afastamento da comunhão, da intimidade que ele tinha com o seu Pai desde a eternidade. Na cruz, queridos, nós começamos a entender o grito de mágoa de Jesus: Deus meu, por que me abandonaste? Esse é um grito de uma pessoa que vivia um relacionamento com alguém. É uma declaração de um relacionamento que está sendo rompido. O grito tem uma autenticidade cruel. Jesus não morreu negando a Deus. Mesmo no inferno do abandono, ele não abriu mão da sua fé em seu Pai, mas ele expressou a sua oração angustiada em um grito de afirmação: meu Deus,
mesmo quando vivencia essa infinita separação eterna do Pai. É por isso que Jesus estava evitando a cruz, queridos. É porque ele não queria esse afastamento. Ele não poderia pensar por um momento, ficar assim, o seu Pai virar as costas para ele por um minuto sequer. A dor de Jesus foi muito maior por causa disso do que os seus pregos pregados nas suas mãos. A morte de Jesus, queridos, foi qualitativamente diversa de qualquer outra morte. A dor física não foi nada comparada à experiência espiritual de abandono de Jesus naquela cruz. Somente o cristianismo, querido, entre todas as religiões do mundo, aqui é minha defesa, somente o cristianismo afirma que Deus se tornou plenamente humano em Jesus. E dessa forma, Deus conheceu em primeira mão o desespero, a rejeição, a solidão, a pobreza, a perda, a tortura e o encarceramento. Na cruz, meus amigos, o seu sofrimento foi o maior do que o pior sofrimento humano que alguém possa ter vivenciado. Foi uma rejeição não só humana, foi uma rejeição cósmica. Não foi só uma dor com os pregos nas suas mãos, mas foi uma dor infinita de alguém que tinha uma amizade profunda com o Pai, mas perde naquele momento da cruz. Na morte, queridos, Deus sofre e se identifica com aqueles abandonados e excluídos. Aí eu venho uma pergunta: por que será que ele fez isso? A Bíblia nos diz, aqui eu estou caminhando para o final, a Bíblia nos diz que Jesus veio ao mundo em uma missão de resgate da criação. Jesus, ele teve que pagar por nossos pecados, de modo que algum dia, nós pudéssemos ter extinto de uma vez para sempre todo o mal e todo o sofrimento que é imposto sobre o homem. Sabe o que isso nos trouxe, querido? Se nós fizermos novamente a pergunta inicial: por que Deus permite que o mal e o sofrimento continuem a existir? Por que Deus permitiu que o seu povo passasse dificuldade no deserto? Por que Deus permite que mães e pais sofram? Por que Deus permite que ainda haja injustiça e sofrimento no mundo? Se nós fizermos essa pergunta e nós olharmos a cruz de Jesus, eu e você não vamos ter a resposta sobre a nossa pergunta. Mas presta atenção numa coisa: você nunca vai poder dizer para Deus que Ele não se importa com você, que Ele não ama você. Ninguém vai poder dizer isso dele. Eu posso não entender, mas eu nunca vou poder dizer que Ele não me amou. Eu nunca vou poder dizer que Ele não está interessado na minha vida. A resposta sobre isso, dizer qual é a resposta não pode ser que Jesus não nos ama. Não pode ser que Deus é indiferente ou está desatento à nossa condição de sofrimento e dor. Deus, queridos, leva tão a sério a nossa dor e o nosso sofrimento, que Ele assumiu o sofrimento nele mesmo. Com isso, querido, nós podemos dizer que se você abraçar o ensinamento de Jesus, de que Jesus é Deus, de que Jesus morreu na cruz por você, você vai se sentir confortado e forte para enfrentar toda e qualquer realidade de sofrimento e de injustiça nesse mundo. É isso que Ele veio nos ensinar. Em Jesus nós podemos saber que Deus é o Deus conosco. Em Jesus nós podemos saber que mesmo nós em meio ao sofrimento, Ele cuida da gente. Ele está atento às nossas dores. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece o nosso sofrimento. Eu acho, querido, que é preciso algo mais do que saber que Deus está conosco em nossas dificuldades. Nós precisamos também ter esperança de que um dia o sofrimento vai acabar. O sofrimento vai acabar. Não sei se você já reparou como algumas famílias que perderam os seus entes queridos, como é que eles reafirmam essas coisas? Sabe o que eles fazem?
Eles batalham para ter leis melhores, eles batalham para melhorar o trânsito, eles batalham para que não haja violência sobre as crianças, eles batalham para que não tenha acidente na 381, eles batalham de todas as formas, porque eles sentiram a perda disso tudo. Eles precisam acreditar que a morte dos seus entes queridos conduziu a uma nova vida, que a injustiça conduziu a uma justiça muito maior. Para aqueles que sofrem, queridos, a fé cristã, ela produz um recurso não apenas sobre os seus ensinamentos na cruz, mas principalmente por causa desse negocinho aqui, ó. Pode dar um toquinho para frente. Da ressurreição, por favor. Isso aqui. Essa que é a grande questão. Mas também por causa da ressurreição. A Bíblia ensina, queridos, que o futuro não é um paraíso imaterial, mas o futuro é um novo céu e uma nova terra. Normalmente, as religiões orientais, elas acreditam que quando o cara morrer, ele vai perder a sua individualidade, ele vai ser absorvido no uno. A Bíblia não ensina isso. E aí, essa ideia maluca vai dizer que toda a alma, todas as questões de formas materiais, elas vão ser absorvidas por completo. Mesmo as religiões que creem em um paraíso celeste, elas dizem para nós assim, que vai haver uma compensação das nossas perdas. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz assim, apontando para a ressurreição, que vai haver um futuro, não apenas por uma compensação, mas que esse futuro significa uma restauração da vida, como ela sempre deveria ter sido. Isso significa, meus amigos, que toda e qualquer concorrência terrível, não só será desfeita e reparada, como também de alguma forma trará glória, felicidade futura, que serão coisas muito maiores. Quero encerrar com essa fala, queridos. O mal e a injustiça é um problema para todos, mas eu tenho para mim, que quando as pessoas compreendem a mensagem do Evangelho, quando elas compreendem que de fato há um Deus que se importou comigo, e Ele tomou as minhas dores, uma dor infinita no meu lugar, levou ali, e não só levou, mas Ele venceu na cruz, tanto a morte quanto o pecado. Eu acredito que o cristianismo, ele dá estrutura melhores para a gente encarar o sofrimento. Tem muita gente que olha para essas coisas, como eu disse no começo, e diz assim: Deus não existe. Como é que Deus pode permitir essa desgraça na minha vida? Como é que Deus pode permitir que eu passe por um desemprego e meus filhos passem fome? Não dá para acreditar nesse Deus. Eu quis mostrar para você, queridos, que por causa do que Cristo fez, quem Ele é, o que Ele perdeu por causa de mim e de você, o que Ele assumiu em nosso lugar, a dor que Ele teve, foi muito maior. E eu sempre gosto de dizer isso. Quando você morrer, meu amigo, você nunca vai poder chegar para Deus e dizer para Ele assim: Deus, o Senhor não sabe o que é dor e sofrimento. Você não vai poder dizer isso para Ele. Deus, o Senhor não sabe o que é perder um filho. Deus, o Senhor não sabe o que é perder um relacionamento. Deus, o Senhor não sabe o que é passar fome. Deus, o Senhor não sabe o que é perder uma casa. Você não vai poder dizer isso para Ele. Como também você não vai poder dizer para Ele assim que Ele não se importa com você. Porque a cruz diz que Ele nos ama. Foi a maior prova de amor por alguém. Eu queria orar por você. Queria pedir a Deus que visite a sua vida e o seu coração. Eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente aproveitar e dar uma despertada. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus visite o nosso coração, visite a nossa vida. Toninho, ore para a gente, por favor. Ore para a gente, Toninho, por favor.